estará adorando ao Senhor juntamente com todos nós. Amém, querido? Glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o hino 196. Glória a Jesus. 196. Amém. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesma terá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra de morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos fui achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador, muitos selos pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além, a quem humildemente. Não, perdi aqui.
Vamos. Vai tirar a oferta agora. Deixa por último, né? Vamos ainda louvar a Deus com o hino 266. Depois então a gente recolhe dízimo e oferta. 266. Amém? Me ajuda aí. Quem sabe, pega a firma. Na hora que eu falhar, vocês seguram. Amém? Mas canta no tom. Quem não sabe cantar no tom, melhor cantar baixinho. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Nós resgatados fomos. Vai errar. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livre somos pra nunca mais ficar. Em Cristo livre somos pra nunca mais ficar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. Nós fomos já eleitos, o céu pra desfrutar. Também por Deus aceito, pra nunca mais pecar. Também por Deus aceito, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. No meio dos gemidos, a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. Deus ajude que a gente, depois de resgatado, não pecamos mais. Deixa eu falar uma historinha aqui, pastor. Eu assisto um culto na minha cidade, da minha terra, da Bahia, na cidade de Valência. O pastor Joel, conheço demais. E ele tem os cultos dele lá. Quando alguém termina de dar uma palavra, tem um negócio parecido com isso aqui, ele vai lá no microfone. Acho que é para queimar a Covid. Deus abençoe aqui, quero retornar
Vai estragar o som. Glória a Deus, amém? Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Dionísio, amém? Vamos nos colocar de pé, queridos, por gentileza, amém? Quero convidar o pastor Darcísio para estar fazendo a leitura juntamente com todos nós, amém? Aos irmãos também que estejam conectados através do canal da igreja, da Cidade com Bico Oficial, saudamos com a paz do Senhor, querido. Fique conectado e fique junto conosco adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Pastor Darcísio. Glória. Amém. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-lo para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro do Salmo, número 61. Davi confia em Deus como seu Que refúgio. número que é? 61. 61, Salmo. Tá certo. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então, tem muito gente folheando a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tens sido o meu refúgio e a uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos desde-me deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, E os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o precedem. assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Amados irmãos, eu peço oração pela minha irmã, pois nós éramos 8, hoje só resta 4. Né? Minha irmã está com 80, vai fazer 81 anos este ano, né? E ela está com uma enfermidade terrível. E essa enfermidade, ontem a filha dela levou no médico, e chegou lá, o médico falou para ela: olha, quero dizer para vocês, se preparar, conformar, não vou dar muitos dias, Deus é quem sabe. Pode durar um mês, 2 meses, um ano, mas também pode se preparar que um dia ou 2 ela pode ir embora. Então, amados irmãos, quero que nós nos oração, porque agora já só tem 2, né? Essa está nessa situação e a outra está com 84 anos. Por sinal, estou indo agora dia 11, não nesse mês, visitar. Nós éramos 8, hoje nós só temos 4. Eu estou com 60 e vou ver 67. Um está com 75, não é? E ela está com 81, gostaria com 81 para completar esse mês, se for da vontade de Deus. E a outra está com 84. Então nós estamos na família, nossa família está indo embora, mas a gente conforma, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele pode curar, mas também pode, é uma serva do Senhor, né? E Deus sabe de todas as coisas.
Quero que os irmãos me ajudem a oração. Senhor, meu Deus, Deus Pai e Salvador Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço, a Ti, Senhor, o nosso clamor, Pai, nesta hora, em favor do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a necessidade de cada um dos teus servos, ó Pai. Jesus, Pai, Senhor, e apresentamos, Pai, que aqui os teus servos, com a graça, tome tuas mãos sobre a glória, se tem alguém enfermo, repreende, Senhor amado, Pai querido, nós temos a palavra, nós temos o teu poder, Senhor da glória, e abençoa, Senhor amado, para a tua graça, cada um do teu servo, sustente as tuas mãos, Senhor amado, até o dia que tu voltar, Senhor amado, para nos resgatar, Senhor da glória, neste mundo, Deus, nós confiamos na tua palavra, nós confiamos na tua promessa, abençoa, Senhor da glória, meu Deus, da tua serva, Pai querido Deus, dá a tua graça, Senhor, sua família, Deus amado, tua forma, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Glória seja dada ao nome do Senhor, amém, queridos? Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor, amém? Vem cá, Amandinha, vem adorar o Senhor, amém, querido? Vem cá adorar e exaltar o nome do Senhor, amém? Abra o teu coração, adore ao Senhor, seja grato ao Senhor por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede, né, queridos? Todas as vezes que nós ouvimos uns relatos desse, é que nós temos que fazer uma introspectiva e ver o privilégio que o Senhor está nos dando de estar na casa dele, querido. É um privilégio eu e você estarmos aqui no dia de hoje. Então, já que é um privilégio, vamos render glória a Ele, vamos adorar, vamos exaltar, vamos enaltecer, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque nós não sabemos se amanhã estaremos aqui, amém, queridos? Vem adorar o Senhor, Amanda, amém, querido? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa de número 535. Tu és fiel, amém? Glória a Aleluia, Deus. Jesus. 535. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal
Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos orar, que Deus continue nos abençoando, no dízimo, nas ofertas, no nosso lar, no nosso celeiro, Glória. cada dia, né? Em nome de Jesus. Soberano Deus, Sim, Deus, Pai. neste momento, Deus Te louvamos, Senhor. Aleluia. Jesus, pela vida, Pai, da minha filha, da tua filha, Senhor, louvamos. Senhor, abençoa, Pai, poderosamente, cada um da tua fé, da família, da sertão, abençoa também aqueles que pela não tua podem fidelidade, pecar. Senhor Senhor, Jesus Cristo. abençoa, Pedimos a Ti para que o Senhor continua Deus, com a tua mão estendida, Senhor, sobre a vida, papai, teu Senhor, povo, abençoa Senhor, prosperando, Senhor, no trabalho, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Para agora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar, amados? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Assim, os irmãos obreiros que recolheram os dízimos e ofertas podem retornar ao plenário para participar do estudo. Vamos louvar a Deus com o hino de número 75. Glória a Deus. Pastor Dionísio cantou o 266, né? Que fala sobre nós não pecarmos. Então nós vamos descobrir o caminho para não pecarmos, né? É que se tentar, for tentado, não ceder, né? 75. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor é mais nobre, será triunfar, coragem, ó crente, domina o mar, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens alma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé, verás ser dito, de Deus é teu ser, que espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, e também doce
tentados sempre seremos, irmãos. O segredo é não cedermos às tentações, porque em Jesus nós temos a palma da vitória. A nossa alma tem essa confiança de que essa palma da vitória há de ser entregue a cada um de nós que permanecermos firmes, porque se vencermos as tentações, se não cedermos, também teremos a doce calma que vem pelo sangue da cruz. Amém? Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, que se tornou apóstolo e veio a ser o pastor da igreja em Jerusalém. Glória a Deus. Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler o texto que está registrado a partir do versículo 19 até o 26, para nossa reflexão nessa noite. Tiago, capítulo 1, 19 ao 26, leitura alternada como de costume. É sobre, o texto desse trecho é sobre a prática da palavra de Deus, e eu quero mesclar com o capítulo 3, que nós estaremos estudando nessa noite, ou aprendendo juntos, que a inconsistência da língua mostra que tem algo errado com o coração. A inconsistência da língua. E nós vamos descobrir aonde somos inconstantes no nosso linguajar, no uso da nossa língua. Verso 19: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla-se ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Amém? Podeja sentar. Pastor Franciel, sabendo que o senhor veio do trabalho, eu não me importo se o senhor tomar lugar aqui um púlpito com a gente. Fique à vontade, tá? Fique à vontade. Aleluia, glória. Amados, quando estava meditando na palavra de Deus, para nós refletirmos nessa noite de ensino, me veio ao coração
uma preocupação, porque muitas vezes nós ministramos a palavra naquilo que Deus põe ao nosso coração, e em determinado momento, para alguém parece ser um desabafo pessoal, mas não é, porque o cuidado nosso, que temos a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, é nunca levar para o lado pessoal, pois se nós tomarmos alguma coisa como pessoal, nós limitamos a ação do Espírito Santo através da palavra que está sendo ministrada. Mas por que me veio essa preocupação? Porque depois a gente acaba ouvindo os burburinhos que acontecem, né? E baseado nisso, o Espírito de Deus me levou a pensar nessa palavra e falar sobre um membro que é um dos menores do nosso corpo, mas que a Bíblia vai dizer que esse membro é perigoso, que é a nossa língua, E pensando nisso, eu fiquei preocupado e quis trazer uma retórica em cima desse tema, que já foi ministrado aqui há tempos atrás. Já falamos em cima do capítulo 3, mas a gente vai usar como texto base, né, esse capítulo, no capítulo 1, esse texto que nós lemos, para trazer à nossa mente uma reflexão, principalmente nesse último verso que nós lemos, que se alguém entre nós cuida em ser religioso, mas não sabe refrear a língua, o texto vai dizer que antes está enganando o seu próprio coração, e a sua religião se torna vã. Isso, amados, causa-nos uma certa preocupação, normalmente esses dias que nós estamos vivendo, de tantas coisas que a gente ouve falar, e muitas vezes nós acabamos por reproduzir coisas que ouvimos, sem analisar o prejuízo que isso traz para nós, para a nossa vida cristã. Porque se nós traduzimos coisas ruins, isso denota, como diz o tema que a gente escolheu aqui, que é uma inconsistência da nossa língua, porque a própria Bíblia vai dizer que o nosso procedimento, o nosso linguajar, a nossa postura deve ser sempre sim, sim, não, não. Sim, sim, para as coisas que edificam, para as coisas que nos levam ao temor a Deus, para as coisas que nos faz pensar melhor na palavra de Deus, e não para as coisas que ouvimos ao nosso redor, que leva-nos a questionar a veracidade da palavra de Deus e o cuidado com a nossa vida cristã. Por quê? Porque não é de qualquer forma que nós podemos estar nos preparando para a vinda de Jesus. E por falar em vinda de Jesus,
os sinais estão tremendamente se multiplicando rapidamente sobre a face da terra. Uma guerra que parecia que ia se dar jeito, mas se arrasta já há um ano, né? E provocando situações complicadíssimas para as, entre aspas, grandes nações, né? Que querem subjugar as menores de uma forma violenta. E se não bastasse, como alguém já profetizou, que nos últimos tempos, além das guerras, nós teríamos eventos extraordinários na natureza, né? Vocês devem ter acompanhado, a Turquia agora foi chacoalhada, a Turquia, a Síria, chacoalhada por um grande terremoto, né? E ameaça de tsunami. Então veja que as coisas estão se unindo nos grandes acontecimentos. Chuva no país todo, no mundo todo, demais. Chuvas demais. Então são várias sequências que vai mostrando que a natureza, né, realmente está gemendo, como diz as Escrituras. A natureza está gemendo. São várias situações adversas que vão acontecendo ao nosso redor, e nós muitas vezes, por causa do nosso modo de falar, do nosso modo de agir, de não termos o cuidado e o zelo, então nós precisamos vigiar na nossa vida cristã a respeito disso. Durante esse período há uma multiplicação de fatores que vem ao nosso conhecimento, e eu tomei por base o seguinte: eu não vou multiplicar mais nada que seja ruim. Então é tanta falação do governo atual, do que está pretendendo fazer, do que está fazendo. Eu eliminei isso da minha vida. Eu quero me preocupar só com a vinda de Jesus. Só com a vinda de Jesus. E eu tive um sinal muito forte essa semana. Muito forte. Os irmãos sabem, eu tenho me envolvido muito, me ajudando lá em casa. E dia desses, eu estava almoçando, era 3 horas da tarde. Passei mal. Muito mal. E os sintomas foi de que eu estava infartando. Não conseguia comer, não estava conseguindo respirar. A Léa olhou para mim e falou assim: o que está acontecendo? Não me assusta. E eu não conseguia dizer. Quando eu consegui dizer, eu disse para ela: eu estou passando mal, eu estou passando mal. Angústia de morte. Angústia de morte. Irmãos, nós temos que estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode nos chamar na sua presença. A qualquer momento. E quando penso nisso, e eu fiquei pensando, a gente fica se envolvendo com tanta porcaria que acontece ao nosso redor, quando nós temos a palavra de Deus que nos diz que os últimos dias seriam dias difíceis, dias terríveis, dos homens amantes de si mesmos, sem coração, sem amor, sem respeito. E os sinais estão acontecendo e se multiplicando. E vai acontecer coisas terríveis para nos enganar, para enganar a igreja, para enganar os crentes, para nos fazer crer que há uma saída ainda neste mundo. Irmãos, não há. A igreja tem que se preparar para o encontro com Jesus. Temos que viver uma vida cristã à altura e mormente deixarmos de lado as discussões que não nos interessam. A nossa preocupação hoje deve ser
falarmos entre nós, palavra de Deus, animarmos os irmãos, animarmos a igreja a permanecermos firmes na oração, na consagração, no estudo da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, na constância de vida, de comunhão, porque é isso que vai nos garantir a vitória final. É isso. E eu anotei aqui algumas referências que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguém abra aí Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo de número 7, e o versículo de número 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Então vejam que Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Na verdade, não há na terra homem justo, não existe o homem justo. Nós, crentes em Jesus Cristo, somos justificados, mas não somos justos. Fomos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas não há homem justo sobre a face da terra que faça bem e nunca peque. Então, amados, justificados fomos, justificado pelo poder do sangue de Cristo somos. E enquanto justificados por Cristo, podemos fazer coisas boas, podemos praticar o bem, mas não estamos isentos de errarmos, de pecarmos. Não estamos isentos, mas podemos sim alcançar a misericórdia em Cristo Jesus. Como o hino que nós cantamos, somos tentados, se não cedermos, não pecamos, mas a gente cede no calor de uma conversa política, né? Porque é claro, quando a gente começa a ver algumas injustiças, a gente quer comentar, mas não vale a pena, irmãos. A nossa conversa pode mudar alguma coisa? Não pode. Não vai mudar nada. E se está da forma que está debaixo da permissão de Deus. Está debaixo da permissão de Deus. Então evitemos de pecar. Continuemos praticando o bem, fazendo o bem, nos apoiando, nos ajudando uns aos outros a seguirmos a nossa carreira cristã, a nossa vida de fidelidade a essa palavra, de fidelidade a Deus. Como cantou a Amanda aqui nessa noite também, um louvor muito apropriado, falando sobre a fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Se nós sofremos algumas consequências, é por causa da fidelidade de Deus, que quer nos tratar para não perdermos, para que a gente não se perca, e para que a gente não perca a bênção que sobre nós está proposta. Jeremias 29:11 vai dizer isso, o Senhor dizendo: se vocês imaginassem o que eu penso a respeito de vocês, eu penso coisas boas, diz o Senhor. O Senhor quer coisas boas para nós, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas bobeiras de vida cristã, mas Ele nos ama. E pela sua fidelidade,
Ele nos deixa às vezes passar por provações para a gente correr pelos pés dele, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos salvar. Ainda Tiago capítulo 3, o verso 2, vai dizer: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, e Deus sabe disso, nós somos falhos, nós tropeçamos em muitas coisas, mas Ele vai dizer que se alguém não tropeça em palavra, né? Em palavra, nós tropeçamos em muitas coisas, mas Ele diz: se alguém não tropeça em palavra, tal varão, e quando fala de varão, fala de personalidade humana, então serve tanto para o homem quanto para a mulher. Tal varão ou tal mulher é perfeito, é perfeita, é poderoso, é poderosa para também refrear todo o corpo. Todo o corpo, porque pela palavra nós podemos refrear os nossos instintos, nós podemos dominar. E veja que ele vai dizer de tal maneira isso, para que a gente preste atenção em como nós dominarmos o nosso corpo, em como nós atentarmos. É pela palavra, é pela palavra. Se não, veja ainda, por favor, Filipenses capítulo 3 e verso 12. Filipenses 3, 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Então veja, quem está falando aqui? O apóstolo Paulo, considerado como um grande apóstolo, um dos maiores em si, que ele não teve o privilégio, como outros, de ter convivido com Jesus em vida durante o ministério de Jesus, mas ele foi alcançado quando, na sua concepção de um grande doutor da lei que era, defensor da lei judaica, e achou que o movimento perpetrado por Cristo Jesus era mais um daqueles movimentos espúrios que não teria continuidade, e ele achou naquilo que ele deveria perseguir esse trabalho, perseguir esse movimento. E quando ele, de posse de cartas autorizando, de autoridade, sabedor que foi de que o Evangelho estava se espalhando, cruzando fronteiras, então ele pede carta para ir para Damasco, perseguir os cristãos que já tinham chegado em outras fronteiras, em outros países, pregando Jesus Cristo, e gente sendo salva, gente sendo transformada, gente sendo libertada daquele jugo do pecado, sendo justificada pela palavra e pelo sacrifício de Jesus. E vai cheio de autoridade para buscar, prender, trazer para Jerusalém, julgar e matar. Quando no caminho ele então encontra-se com o dono da obra. E aqui a gente percebe uma lição, irmãos, que nós devemos nos resguardar nessa lição, que a perseguição pode vir sobre nós como for,
mas uma hora o dono da obra, ele entra em ação para justificar o trabalho daqueles que estão fazendo a sua vontade. E Paulo então tem um encontro com Jesus. Os que estão com ele, a milícia que está com ele, só ouve o som de voz, não vê nada, mas Paulo ouve e compreende direitinho o chamado, porque quando ele ouve ele vê aquela luz que toma conta dele no caminho, ele cai da sua cavalgadura e ele então vai perguntar: quem és? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Irmãos, você já pensou nisso? Parou para pensar que você pode estar numa dificuldade e o Senhor pode se apresentar em tua defesa e dizer: eu sou Jesus, eu sou Jesus, é meu servo, é minha serva, é meu obreiro, é pessoas da minha igreja, é o meu povo, é com eles que vocês estão mexendo? Não, é comigo que vocês estão mexendo. E Paulo é levado até Damasco, é orientado, é dado o endereço e tudo direitinho para ele, né? Vai para a casa de Simão, o curtidor, em Damasco, na rua direita. E esse Paulo fala isso para nós. O homem que sofreu prisão, que sofreu chicotadas, que sofreu naufrágio, que sofreu mordida de serpente venenosa e tantas coisas pelas quais ele passou. E sabedor que preso, ele não sairia da prisão com vida. E ele vai dizer: não que eu tenha alcançado, irmãos, não que eu tenha alcançado, mas ele dá o testemunho de que ele prossegue em frente. Gente, nós não alcançamos ainda a nossa vitória, nós não alcançamos ainda um padrão de vida cristão que chame a atenção do mundo, porque onde nós estamos indo ultimamente, quase ninguém identifica mais a gente, né? Tinha um tempo que se identificava crente nas fábricas. Eu me lembro que, ainda garoto, eu arrumei emprego numa fábrica de calçados antiga que tinha, que ela era especialista em calçados infantis. Arcoflex, ficava no Jaçanã essa fábrica. E quando a gente entra, né, garoto, vai fazer o quê? Vai ser ajudante, né, dos profissionais. Então, tinha o pessoal do corte, que cortava a couro, e tinha o pessoal da costura, né? Então, me puseram lá perto dos cortadores, e quando os cortadores cortavam lá uma série de calçados, né, de couro, no molde, que tinha que levar para a costura, então o cortador falava assim: ei garoto, tá, leva isso aqui lá para o fulano de tal. E a gente perguntou: quem é o fulano de tal? Ele falou assim: você já sabe quem é o crente? Porque era uma fila de máquinas, né? Você já sabe quem é o crente? É, eu sei. Então, é 3 máquinas depois do crente. Era referência ser crente, era referência. Hoje não é mais. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por isso eu disse: a inconsistência da nossa língua mostra que tem algo errado no nosso coração. Porque para hoje, alguém para ser crente hoje é ser evangélico, ter carrão do ano, morar numa bela de uma casa, desfrutar disso, ter casa no sítio, ter casa na praia, e menos estar na igreja, glorificando a Deus, pregando, evangelizando, visitando. O apóstolo Paulo então diz:
não que eu tenha alcançado. E ele também diz que nós precisamos de alcançar, temos que viver um crescendo na palavra para alcançar a estatura de varão perfeito. E aqui no texto que eu acabei de ler, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, é perfeito, é varão perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Então, amados, nós temos que ir para a Bíblia. É Bíblia. Provavelmente vocês devem ter visto, porque isso está circulando muito nas redes sociais, que insistem em falar que a leitura da Bíblia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a leitura da Bíblia, e chegaram à conclusão de que quem lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana tem uma mudança extraordinária no padrão de vida. Padrão de vida. Por quê? Porque se inteira muito mais com a palavra, as suas atitudes são mudadas de uma forma extraordinária. Não sei aqui, porque eu não vou na casa de ninguém aqui, né? De alguns de vez em quando. Mas ouve-se dizer que quem mora vizinho de crente já escuta chamar os filhos de filho daquela, a esposa de não sei o que, o marido de não sei o que lá, né? Coisa que quem lê a palavra não vai falar, porque diz a Bíblia que não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. Mas vamos ver Provérbios 13. Provérbios 13, o verso 3. Guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Aquele que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas aquele que muito abre os seus lábios, tem perturbação. Isso quer dizer o quê? Que se nós guardamos a nossa boca de falar coisas que desagradam a Deus, nós estamos preservando a nossa alma. Mas se emprestamos a nossa boca para falar o que não presta, teremos perturbações. Então, amados, é realmente uma coisa muito séria o controle da nossa língua, do nosso linguajar. Mas vamos ver ainda nesse mesmo capítulo 3 de Provérbios, o verso 17, para a gente complementar aqui alguma coisa. Verso 17, Capítulo 13. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Um mau mensageiro vai cair no mal, mas o embaixador fiel é saúde. E nós somos embaixadores de Cristo sobre a face da terra. Essa é a real posição de nós como igreja, sermos embaixadores de Cristo. O embaixador fiel, aquele que fala
palavras que edificam, palavras que elevam, palavras que traduz as coisas espirituais, as coisas de Deus. Esse embaixador fiel, ele é saúde para os seus ouvintes. Alguém vai dizer: eu gosto de conversar com o irmão José Batista, porque ele só fala coisas que edificam, que me levantam, que me ajudam na minha caminhada. Tem gente que tem coragem de aconselhar erroneamente uma separação de um casal. Nós temos que procurar ajudar a reconciliar, pois somos embaixadores do reino. Uma discussão pode levar a um agravamento muito maior com um mensageiro mau, que vai transmitir mensagem ruim. Nós temos que aconselhar sempre reconciliação, restauração, renovação, retribuição do bem. Aonde houver o mal, retribua-se com o bem. Mas para isso tem um segredo. Vamos para Salmo 141. Salmos 141. E alguém leia, é o Salmo de Davi. Veja a oração que Davi faz no meio da tentação, lendo os versos do 1 ao 3, por favor. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Veja a oração de Davi, irmãos. Ele pede: Senhor, a ti eu clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante ti, perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde, o sacrifício suave, o sacrifício agradável. E põe, Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, ou seja, que eu feche a minha boca, que eu trave os meus lábios para não falar aquilo que te desagrada, para não falar aquilo que vai desmotivar o meu irmão, o meu companheiro, aquele que está ao meu lado, aquele que depende muitas vezes de uma palavra de apoio, de uma palavra de ânimo para continuar a sua caminhada. Coloca uma trava na minha boca. O apóstolo Tiago, ele usa como exemplo, no capítulo 3 da sua carta, ele vai dizer que se põe o freio na boca do cavalo, né? Para controlá-lo, e que a gente tem que aprender a botar um freio na nossa vida, para a gente também se controlar. E Davi faz essa oração: põe, Senhor, uma guarda na minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Para quê? Para não fazer aquilo que vai prejudicar alguém, que vai trazer desgosto para alguém. Ainda na carta Tiago, vejamos o que diz no capítulo 3, do verso 8 ao verso 10.
pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então veja bem, Ele sabe, Deus sabe, que nós não conseguimos domar por nós mesmos a nossa língua. E a língua, o apóstolo Tiago diz que é um mal que não se pode refrear, porque está cheio de peçonha mortal. Vocês podem observar que na maioria das vezes as pessoas com quem nós conversamos sempre vai ter uma palavra de maldição para alguém. Quer amaldiçoar a vida de alguém. Isso que significa o quê? Essa peçonha mortal na língua, né? É como a serpente. Aonde está o veneno da serpente? Na língua. E a nossa língua também tem esse veneno. É um veneno que mata, não por efeito de veneno, mas mata por palavras. Arruína o outro, desgraça a vida do outro, por palavras, por xingamentos, por palavras duras. Mas em compensação, nós estamos tendo a ajuda do Espírito Santo para nos corrigir, para nos levar a mudar o nosso jeito de usar esse membro tão pequeno que o apóstolo Tiago diz no capítulo 3, que é como uma fagulha de chama que, lançado na floresta, incendeia uma floresta inteira. E a nossa língua tem esse poder de incendiar uma multidão de pessoas. Não vê nesses movimentos que tem aí? Basta um maluco dizer vamos quebrar tudo, e quando você pensa que pessoas até pacíficas está envolvida, e tem muita gente pacífica pagando por dar ouvido a esses linguarudos maldosos. Devem estar arrependidos. Puxa, não devia ter feito isso, mas fez. E é exatamente isso que o texto está dizendo, que não se pode domar a língua, mas nós temos o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é Deus. Então nós podemos pedir: Espírito Santo, que habita em mim, me ajude a domar a minha língua. No momento de uma agressão de alguém que dá vontade de falar, de dar aquela resposta, já ensinou alguém, dá uma mordida na língua, né? Dá uma mordida na língua, não reage. Porque no verso 17 do capítulo 4, veja o que vai dizer. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então nós estamos aprendendo a fazer o que, irmãos? A fazer o bem. Nós já sabemos que temos que fazer o bem. Se não fazemos, não é o pastor que está dizendo, não é a palavra. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E é o pecado que nos distancia da graça de Deus. É o pecado
E pecado aqui não tem tamanho, não é medido com uma régua de medição. Não, o pecado não é medido. Deixou de fazer o bem que aprendeu a fazer, errou, pecou. Para nós encerrarmos, vamos a Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não pudermos desfalecer. O apóstolo Paulo falando aos crentes da Galácia: não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo nós colheremos o bem que fizermos, se não houvermos desfalecido. E o que estamos tentando fazer conosco é a gente desfalecer na prática do bem. Estão provocando a ira, estão provocando essa vontade de reagir, mas nós não podemos reagir. Não nos cansemos de fazer o bem, porque nós colheremos o fruto do bem que nós fizermos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê temor, para que a gente não desfaleça nessa caminhada cristã, fazendo o bem. E para encerrar, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o verso de número 13. 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, e o verso 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E nós, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Amém, queridos? Eu termino com uma frase que eu achei muito interessante para nós nessa noite. A frase é o seguinte: o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, assim como o certo é certo mesmo que ninguém queira fazer. Então vamos fazer o que é certo. Fazer o certo é fazer o bem, como nos ensina a palavra de Deus. Amém? Amém. Coloquemos de pé. Pastor Heber. Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor, querido? Amém? Glória a Deus, amém? Querido, o pastor Francel falou que domingo ele estava indo para a casa dele e alguém esqueceu um guarda-chuva que está ali atrás do irmão Marcos, amém? Aí quando não choveu hoje, ele lembrou de trazer, tá bom? Ele também está pedindo perdão ao irmão ou à irmã, a qual seja dono do guarda-chuva, amém? Foi bênção na vida do pastor Franciel, ele já não foi na chuva. O esquecimento foi proposital. Não, correto, Marcão? Abençoa o Franciel. Amém, querido? Talvez você veio na chuva, você já não vai voltar na chuva, vai voltar com o seu guarda-chuva, amém? Amanhã é quarta-feira, amém? Amanhã às 20 horas nós temos aqui oração, amém? Com a direção do nosso presbítero irmão Valdir. Na quinta-feira às 8 horas da manhã nós temos consagração com toda a igreja, e das 19h30, amém? Nós temos o nosso culto da vitória com a direção das nossas irmãs do círculo de oração, amém? Amém, queridos? E na quinta-feira a gente dá os demais anúncios para que ficamos atentos à programação semanal da nossa igreja, amém? Muito boa foi essa palavra, amém, querido? Feche os teus olhos, vamos fazer esta oração, amém? Quero convidar o nosso pastor Franciel para estar fazendo essa oração, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Irmão,
Irmãos, o pastor ensinou hoje, se você era o dono do guarda-chuva, não me amaldiçoe, tá? Você tem que me abençoar. Eu fiquei com peso na consciência, porque eu levei no domingo e ontem eu não trouxe. Mas hoje está ali, tá? Se alguém perdeu, me perdoe. Tá? Maravilhoso Deus Sim, e eterno Deus, Pai. Pai. Em nome do Obrigado, amado Senhor Jesus Cristo, Jesus, Deus, pela nós te tua agradecemos, presença em Senhor. nosso meio. Te agradecemos por mais Obrigado, essa Senhor, oportunidade de poder estar aqui na tua casa. Deus, foi muito bom ouvir a tua palavra, Senhor, ser ensinado por ti. Deus, nos ajuda a sermos praticantes da tua palavra e não somente ouvintes, Pai. Estende as tuas mãos de misericórdia sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a controlarmos a nossa língua, Pai. Que a nossa língua sirva, Senhor, para abençoar e não para amaldiçoar, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus. Nos despede, Senhor, debaixo da tua santa paz, Deus. Nos ajuda, Senhor, no nosso caminho de volta. E se o Senhor não voltar, Pai, nos conceda outra oportunidade de estar aqui na tua casa para te louvar, para te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo posso. Aquele que me fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua igreja e sobre ela permaneça, hoje, sempre, todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a cooperação de todos vocês. Foi muito bom. E vocês também, através do canal AD Cidade Cumbica Oficial no YouTube. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.